Bom, pessoal, boa noite. Antes de mais nada, eu quero agradecer à deputada Júlia por ter aceitado o convite de participar aqui dessa entrevista sobre bitcoins. Agradecer também ao Pedro por estar aqui. Quem não conhece o Pedro é advogado especialista em criptoativos. A Júlia é deputada por Santa Catarina, né, Júlia? Isso. O assunto que a gente vai falar aqui hoje é um assunto que acho que tem poucas pessoas acompanhando fora aqui do mercado cripto, né? Mas é um assunto de extrema importância que vai mudar a vida de todo mundo. E acredito que ano que vem. É sobre o Drex que a gente vai falar. É a moeda digital brasileira que tá sendo desenvolvida pelo Banco Central. Além do Drex, outras moedas digitais estão sendo desenvolvidas ao redor do mundo. E eu queria que, vamos começar do começo, explicar para o pessoal o que que é o Drex. Bom, boa noite a todos. Obrigada pela live, pessoal do Live Coins aí. Inclusive, quem é meu seguidor e tá aqui e não acompanha o Live Coins, é importante seguir também, porque é um tema que vai estar cada vez mais presente na nossa vida, queira você ou não, concorde você ou não, tenha conhecimento sobre o assunto ou não. Também dar boa noite aí para o Pedro, a gente tem trocado bastante ideia nesse sentido. Agradeço as tuas colaborações, doutor Pedro. Eu que, confesso, sou uma pessoa totalmente leiga nessa história de moeda digital, mas conheço muito bem quando o Estado quer tomar a nossa liberdade. Então, o Drex, para mim, não é mais uma maneira. O controle social já existe, é claro, mas cada vez mais o Estado tem avançado sobre a nossa liberdade individual, sobre a nossa liberdade de escolha, sobre as nossas vidas, tem controlado tudo. O que a gente consome, tem tido muita informação. E, enfim, eu acho isso demais. E o Drex é uma moeda digital que vai ser controlada pelo Banco Central. Então, existem as moedas digitais independentes e tem a moeda do Banco Central, que será o Drex no Brasil. Nos outros países, né, chamam de CBDCs. Por exemplo, o próprio Trump se manifestou durante sua campanha dizendo que seria contra a implantação de uma CBDC pelo Federal Reserve, né, lá nos Estados Unidos. A China já tem, acho que é Yuan, né, Matheus? O É, o- nome? é o Yuan Digital. Yuan digital. Nigéria implantou e chegou a fazer. Tem matérias aí, se você procurar, acho que o Instituto Mises publicou sobre isso, falando que depois da implantação da moeda digital deles, o pessoal voltou para o escambo, porque existem muitas pessoas que não tinham condições de operar, daí não falando sobre controle, não tinham condições de operar uma moeda digital, como é o caso do Brasil. O Brasil, antes da pandemia tinha 45 milhões de pessoas desbancarizadas. Eu trago isso no meu projeto de lei, que eu fiz um projeto de lei para número 3341 de 2024, para quem quiser pesquisar. O meu projeto de lei proíbe a extinção do papel moeda em substituição à moeda digital. Porque o Drex, no momento que ele for implantado, não vai ser assim, decreto o fim do papel moeda, mas é o que vai acontecer. E tem um projeto de lei na Câmara dos Deputados de um deputado petista que prevê sim o fim do papel moeda. Então não é teoria da conspiração. Um deputado com muito prestígio, inclusive, um deputado petista que se envolveu bastante na reforma tributária, é um deputado que fala mais da pauta econômica do PT, é o Reginaldo Lopes de Minas Gerais. Então, eu fiz esse projeto de lei para alertar as pessoas. Tem o controle social, tem as pessoas vulneráveis, porque 40 milhões de pessoas desbancarizadas. Isso diminuiu na pandemia, por quê? Porque as pessoas tiveram que criar uma conta para receber o auxílio. Mas não necessariamente elas foram inseridas no sistema bancário, porque muitas criaram a conta, sacaram o auxílio e não continuaram a movimentação de conta em banco. Então, essa é a situação do país hoje. E o Banco Central, o Roberto Campos Neto, inclusive, que foi uma indicação aí do Bolsonaro, eles estão muito empenhados nessa implementação
do Drex, da moeda digital, que provavelmente a partir do ano que vem já começam os testes. Beleza. Pedro, você quer acrescentar alguma coisa? Eu queria fazer uma provocação, até seguindo a linha do que a deputada Júlia falou. Até hoje a gente vê que os países que implementaram essas CBDCs são países que têm governos mais fragilizados e até economia do terceiro mundo, Nigéria, Bahamas, nações do Caribe Ocidental, Oriental. A única exceção a isso, de países de grandes potências, é a China. Todo mundo sabe que é um regime autoritário, é um regime de partido único que já tem sim vários relatos da utilização do yuan digital, sim, como uma ferramenta de controle social, vigilância em massa, e tributação. Então, a gente tem que pensar qual o caminho que o Brasil quer seguir, o porquê dessa discrepância, né? Se democracias relativas ou governos mais fracos têm essa adoção das CBDCs mais rapidamente, enquanto países como, por exemplo, Estados Unidos agora, com a reeleição do Trump, já falou que não vai seguir esse caminho. Tem países, depois que acho que a gente vai ter tempo de explorar mais a fundo, que a Suíça é um país famoso ali pelo ecossistema cripto bastante avançado, o Japão, até o modelo da União Europeia, não estão ainda em aplicação, estão em estudo, e justamente a gente vê que o estudo deles leva muito em dar uma grande ênfase a essa questão das liberdades individuais e econômicas. E por que que o Brasil segue esse caminho? Por que que faz tão rapidamente? Por que que impõe algumas coisas? Além da deputada Júlia Zanato, quem que está falando sobre isso? Quem que está agindo sobre isso? A gente aqui, nós três, antevéspera de Natal, um tema tão importante que não está sendo tratado e que vai influenciar a vida de todos os brasileiros, sem dúvida. Mas sabe que eu tive uma surpresa positiva quando eu comecei a falar do Drex, porque muita gente me encontra na rua e pede, deputada, continue falando disso. Então, tem uma parcela da população, claro que minoritária, mas nós podemos ampliar isso, entendendo que é controle social, que é problemático, que eles vão usar isso para tributar até o ar que a gente respira, cada momento da nossa vida, tem informações do nosso consumo, né? Que é uma coisa muito grave, né? A nossa vida hoje a gente já tem tão pouca privacidade, o Estado sabe todos os nossos passos, então é muito problemático isso e eu quero que mais pessoas se unam à nossa voz. Você falou, Pedro, doutor Pedro, que não tem ninguém falando sobre o assunto, tem gente falando o contrário. Aquele projeto lá das stablecoins lá do deputado Áureo, do Rio de Janeiro, que você me alertou, inclusive, eu falei com ele essa semana. Ele falou, eu falei, tu que tá. Acho que ele é o relator ou o autor, não lembro. Você que está à frente desse projeto e tal, dele é. Eu falei, tá, mas qual é a pegada do teu projeto? O que que é o projeto dele? O projeto dele é que você não vai mais poder operar, por exemplo, com moeda digital fora de uma corretora. É isso, né? Fora de uma corretora. Independentemente. Dentre outras coisas, sim. É isso. Independentemente. Eu falei, tá, mas qual é a tua? Ele disse, não, eu quero que ninguém possa. é, o negócio é tributar. O negócio é que ninguém possa viver fora do Estado. É mais ou menos isso. Eu vou fazer uma pergunta. Sobre a tributação, só, Matheus, se puder fazer esse adendo, até seguindo essa linha da tributação, já saiu notícia na Folha, né? Que agora com a reforma tributária, tanto o Pix quanto o Drex vai ser integrado ali ao sistema de pagamento de imposto em tempo real. E a gente sabe também teve esse recente julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade pelo STF, a 72, 76, foi uma ação ajuizada pelo Conselho Nacional do Sistema Financeiro, onde foi declarado como constitucional o compartilhamento de informações bancárias com as autoridades fiscais estaduais, com as operações de ICMS por meios eletrônicos. Então, pensando em meios eletrônicos, a gente vê que tem uma extensão muito clara dessa decisão para o contexto do Drex. Então, não é teoria da conspiração, não é coisa inventada por nós, é uma realidade já que já está sendo muito discutida. Verdade. Eu vou falar aqui sobre os riscos né? A gente vai falar sobre os riscos, é uma das perguntas aqui que a gente tem em pauta. Mas antes eu queria que o pessoal entendesse o seguinte: a gente fala aqui de moeda digital de Banco Central desde 2017, aqui no LiveCoin. Quando a gente começou a falar disso, era um assunto realmente visto como teoria da conspiração, que havia uma moeda, que o governo ia ter controle e tudo.
Só que chegou um momento que 4 órgãos publicaram orientações para que bancos centrais ao redor do mundo desenvolvessem suas moedas digitais. Aí, o primeiro deles foi o Fórum Econômico Mundial, depois veio o FMI, depois veio o BIS, que é o Banco de Compensações Internacionais, né, que é considerado o banco central dos bancos centrais, e por fim o GAFS, que é o Grupo de Força-Tarefa Antiterrorismo. Todas essas organizações, elas publicaram documentações orientando como que os bancos centrais ao redor do mundo deveriam desenvolver suas moedas. E o que tinha em comum de toda essa documentação era, em resumo, o controle e a vigilância. Né? Então, todos os bancos lá orientavam que ó, a moeda tem que ter essa característica de você poder confiscar o dinheiro caso né, seja usado por um criminoso, tem que ter essa característica aqui de você poder limitar onde a pessoa vai gastar o dinheiro e várias outras coisas. Então, a moeda digital, ela não veio como uma ideia assim do Banco Central do Brasil. Eu vejo que o Banco Central do Brasil, ele está bastante desenvolvido nessa parte, né? Ele já pegou lá e sabe que tem que desenvolver até, acho que 2040, se eu não me engano, e já está desenvolvendo. Agora, os países que já existem essas moedas, por exemplo, a China, que foi um dos primeiros países que desenvolveu, o Yuan digital ele passou por testes que, quando você olha, parece que você está vendo um filme de ficção, porque, por exemplo, eles distribuíram essa moeda para alguns chineses lá, e o chinês ele não podia gastar em nenhum lugar, a não ser no bairro que ele estava, E né? com prazo E aí você... de validade, né? Exatamente. Prazo de validade também. Então, ele tem onde gastar, tem tempo para gastar, e o pior, se ele guardar. E tem uma outra, o euro digital, o Banco Central Europeu publicou uma regra lá que era assim: a pessoa ela não podia guardar dinheiro. Se ela guardasse mais de 3.000 euros durante um tempo, ela ia começar a ter juros negativos naquele dinheiro. Aí a justificativa no documento, eu não lembro muito bem, mas era para incentivar a economia, incentivar a circulação de dinheiro. Uhum. Então, a pergunta aqui é muito simples. Quais que são os maiores riscos? Né? Porque, de um lado, essas 4 organizações têm vantagens. Né? Não que a gente vai impedir o crime, ok, tudo bem, as pessoas vão ser bancarizadas, agora vai ter o dinheiro digital, mas quais que são os riscos que poucas pessoas estão falando, por favor? Tá? Quais são os riscos que as pessoas estão falando nas ruas? Não, quais são os principais riscos associados ao Drex? Ah, os No- riscos, os riscos são aqueles que a gente mencionou, que eu vejo controle, mais controle social das nossas vidas. Eu tô aberta aqui com essa notícia que tu falou, Pedro. Pix e Real Digital serão integrados ao sistema de pagamento de imposto em tempo real. Então não vai ser mais algo que a gente vai lá pagar o boleto. Já vai estar descontado, já vai estar descontado na nossa conta, enfim, no nosso dinheiro. Tem uma questão também de perseguição política, que inclusive eu botei no meu projeto de lei ali, porque óbvio que hoje já tem lá o Bacen Jude, que agora é Jus Bacen, né? Que eles bloqueiam a tua conta, como o próprio Alexandre de Moraes faz isso muito. Bloqueia bens, bloqueia contas, como outros juízes também fazem. Mas, se você não tiver a opção, por exemplo, de ter a moeda física, você não tem nenhuma maneira de se proteger. Então, eu vejo três eixos aí. Uma maneira de te controlar sua vida, saber tudo onde você consome, e passar essas informações para, enfim, outras pessoas, né? Uma falta de privacidade, uma facilidade para tributar todo o todos os seus passos, o seu processo de vida, ou seja, não vai ser uma opção, vai ser algo que já vai ser tirado da sua conta ali, você não tem para onde fugir. E outra questão da vulnerabilidade, como aconteceu na Nigéria, por exemplo, de pessoas que não estão preparadas para um sistema 100% digital. Ah, mas eles vão falar que o Drex não vai não vai acabar com o papel moeda e não vai ser do dia para a noite. Não, mas nós estamos nesse caminho. Nós estamos indo nesse caminho, como você falou aí, que
vários organismos internacionais trabalham para isso. É que nem a questão do imposto mundial que eles querem impor, certo? Eles querem acabar com a... Primeiro, eles pregaram acabar com a guerra fiscal entre os estados, porque guerra fiscal é bom, porque é concorrência. Se um estado quer cobrar menos imposto, o outro não, beleza. Mas não, hoje é tudo controlado no CONFAS, e se você quiser baixar o ICMS em um estado, você tem que ter a votação unânime de todos os membros do CONFAS, certo? Para que é isso? Para que ninguém baixe impostos. Então, se eles tiverem o controle aqui no Brasil e em outros países, é muito mais fácil para impor um valor único de alguma coisa, como, por exemplo, um imposto. Então, isso é 100% controle. Existe, sim, como você falou, uma agenda de controle social mundial em curso. E o Brasil está pulando nesse barco cedo demais. O Brasil é um país rico, com as pessoas pobres, né? Com muitas pessoas pobres. Então, nós temos pessoas que vivem no meio rural que não têm conta em banco. Eu conheço pessoas que não têm conta em banco, pessoas que não, que são traumatizadas desde a época do Collor, do confisco, que não querem ter conta em banco. Hoje a gente vê muita gente já migrando para o digital por causa do Pix. Mas essa ainda não é a maioria. Nós temos uma movimentação de dinheiro aí, eu até tenho os dados aqui, bastante alta. Então, o que eu estou criticando é o Banco Central fazer essa opção sem ter um debate amplo na sociedade, porque as pessoas, a maioria não sabe o que está acontecendo. Ninguém perguntou para o povo o que eles querem. Inclusive, eu vou protocolar um plebiscito hoje, uma proposta, né, para que isso seja uma consulta às pessoas antes de acontecer. Então, eu tenho o plebiscito que eu vou protocolar hoje, eu tenho uma PEC que eu estou recolhendo assinaturas, eu preciso de 171 assinaturas, eu tenho 123 já, eu lancei isso em novembro desse ano. E tenho esse projeto de lei que proíbe a extinção do papel moeda, que foi apensado aquele que quer extinguir o papel moeda e que foi criado um relatório horroroso, horrível, que o cara criou o porte e a posse ilegal de dinheiro vivo. Ou seja, eu estava preocupada com o meu porte de arma, agora eu vou ter que me preocupar com o meu porte de dinheiro. Se eu me pegarem com R$ 1.500 em dinheiro, papel moeda, eu vou ter que dar explicação. Então, esse é o nível de controle. E aí você pergunta para os deputados, eles acham que com essas medidas eles vão acabar com o crime organizado. Eu falei, olha, o crime se chama organizado porque eles são organizados, mais do que as pessoas comuns. Então, sempre essas legislações invasivas, sempre tem por trás, e que tiram a nossa liberdade, sempre tem por trás, não, mas nós vamos combater o crime, mas sempre combate o cidadão coitado que tenta viver a sua vida sem ser atrapalhado pelo Estado. Essa é a verdade. Nunca combate o crime. O crime só cresce. Só cresce e é organizado. Então, bobear, os caras estão até no mercado de cripto, né? Que a gente já leu, estão em outros. Eles dão um jeito. Ah, mas vai acabar com a propina, com dinheiro na cueca. É mesmo. Lembram de um cara que tinha um sítio em Atibaia? Ou o triplex no Guarujá? Tem várias outras formas. Então, essas falácias que contam para tirar nossa liberdade, o povo tem que acordar, né? E tem que falar para as outras pessoas que sempre as leis são para aquele cidadão mais simples que só quer viver a vida dele em paz sem o Estado atrapalhar. É para isso que o Drex vem, para atrapalhar ainda mais a nossa vida, tirar mais dinheiro do nosso bolso, controlar e passar informações. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. A minha sogra, quando o meu falecido sogro morreu, ela ficou com a pensão dele, do INSS, certo? Ela ficou sabendo que já tinha dado certo o negócio da pensão antes de o INSS falar para ela. Como? Aqueles caras que ficam oferecendo o empréstimo consignado sabiam antes dela que tinha dado certo a pensão dela no INSS. Isso não é vazamento de informações?
vazamento de informações. Nós temos muitos aposentados, coitado, mal se aposentam e já estão com problema porque caíram, né? Pessoas que viviam no tempo da boa-fé ainda acreditam em tudo que vem no telefone, vão digitando, vão fazendo. Então, é isso que o Estado quer. O Estado quer o controle total sobre as nossas vidas, aumentar cada vez mais a tributação, o imposto, as taxas e tirar o dinheiro do nosso sustento. O dinheiro que era para ficar mais no nosso bolso, inclusive para a gente poder fazer caridade e ajudar o próximo. Legal. Acho que a senhora falou uma coisa importante ali no início da live, que o Trump ele se opôs, né? Foi até o jargão da campanha dele que ele ia se opor à CBDC. Só que antes dele, já o presidente do Fed, lá o Banco Central Americano, ele já tinha falado sobre a criação de uma moeda, que perguntaram para ele, né? Existem vários países que estão desenvolvendo e os Estados Unidos ainda não estão desenvolvendo. O que está acontecendo? E aí eu lembro que ele comentou algo mais ou menos assim: a gente vai esperar para ver como que isso vai se desenvolver, porque a nossa moeda é a mais importante do mundo, a gente não pode servir de cobaia. Então, essas moedas que estão sendo desenvolvidas em países como Nigéria, China e outros lugares, a gente meio que está servindo de cobaia para ver como que isso vai funcionar, se vai dar problema, como que vai ser a privacidade. Porque, por exemplo, teoricamente, o Estado ele fala que está usando blockchain, que tem ali transações públicas, né? Então, vamos supor, eu mando o dinheiro aqui para o Pedro, então, a partir de agora ele pode simplesmente tipo, monitorar minha carteira o resto da vida. Então, o Banco Central ele precisa lidar ali com, ele precisa resolver essa questão de privacidade. Como que eu vou limitar quem que vai poder ver essas transações e tal? Então, eu sei que o Banco Central está atuando nisso hoje. Mas, sabendo que existem vários riscos, como que a senhora acha que... A senhora acredita que existe alguma alternativa ao Drex ou à CBDC que funciona? Eu só queria pedir licença para vocês, por gentileza, deputado, antes da resposta, um dado que eu acho que é interessante, o pessoal está assistindo a live, tem a ciência. Pontualmente, essa questão da Nigéria, ela foi vendida em 2021 como um negócio revolucionário, pioneiro, foi a primeira da África. E hoje em dia eu vi dados da Bloomberg que apenas 0,5% dos nigerianos usam essa CBDC. E os problemas que os nigerianos elencam são principalmente uma falta de infraestrutura tecnológica, entra nessa questão que a deputada falou, da população mais carente. Eu mesmo conheço muita gente próxima que também não sei, tem medo até do Pix, sendo bem sincero, tenho certeza que todo mundo conhece coisas assim. Desconfiança do governo e concorrência com outras plataformas digitais que já são mais ali utilizadas no dia a dia, né? Então a gente vê que é algo, infelizmente, bastante comum dentro dessa linha política da esquerda de usar ali termos, né, sequestrar e subverter termos, inovação, inclusão digital, e que na realidade a gente sabe que na prática são outros interesses que estão sendo favorecidos, né? E nunca da população na prática. Verdade, Pedro. O que tu tinha perguntado, Matheus? A pergunta é se existe algum modelo de moeda ou internacional que seria uma alternativa viável ao Drex. Olha, a gente não pode negar, né? Eu fui esses dias no programa do Cláudio Dantas e estava debatendo com o senador Portinho. E o senador Portinho, ele é o relator do projeto 83, né, de 2023, lá no Senado, que fala do Trex. Não prevê o fim do papel moeda, mas é aquilo que eu falei, é um passo a passo, né? E ele tá muito animado e ele é bem otimista, ele não enxerga da maneira que a gente enxerga. E eu entendo que a tecnologia traz muitos avanços, isso a gente não pode negar. Mas eu entendo como o cara dos Estados Unidos aí, que você citou, falou. A gente não pode servir de cobaia para isso. Nós precisamos ver como que isso acontece. E eu não posso negar também que a gente está sobre a vigência. Bom, o Estado, para mim, é sempre inimigo, independente de quem esteja no poder. Alguns aliviam o nosso sofrimento com o tamanho das coisas que estão, né? Como o Bolsonaro acabou foi um governo que aliviou o sofrimento, mas olha como ele teve dificuldade também
de governar, por causa da burocracia estatal, enfim. Mas a gente não pode negar os benefícios da tecnologia. Por exemplo, o Pix. O Pix, muita gente usa, e se você for pagar com papel moeda em vários lugares hoje, já não é mais utilizado por conta da facilidade do Pix, certo? O Pix também, o governo também consegue ter uma rastreabilidade de tudo que você gasta, como você gasta, onde você gasta. Porém, o Pix é uma opção, né? Você pode continuar tendo o seu dinheiro e gastando como você quer. Eu acho que essas coisas que acontecem, que é uma imposição, sem discussão das consequências para a população, é que é muito grave. Por exemplo, eu tenho essa PEC que eu falei do Drex, a gente coloca na Constituição que a criação da moeda digital terá que passar pelo Congresso Nacional, terá que passar pela Câmara e pelo Senado, para que haja debate dos representantes legítimos do povo. Isso que eu acho importante. Então, uma alternativa para o Drex, eu sinceramente não tenho. Eu não tenho conhecimento nessa parte de o que vai ser melhor. Eu tenho conhecimento do que vai ser ruim para a questão da liberdade de controle social. Nós temos hoje na presidência da República o Lula, e tem falas da presidente do partido dele, da Glaze, dizendo o seguinte, visitando a China, visitando membros do Partido Comunista Chinês e dizendo que o Brasil tem que se aproximar desse modelo. Então, amanhã você implementa o Drex, não é obrigatório. Depois da manhã você proíbe o papel moeda, com um governo desses. No outro dia você cria o dinheiro, que nem o Yuan ali, que tem prazo de validade. E nós temos declarações de funcionário do Itaú, eu acho que eu postei isso aí, muita gente viu esse vídeo, dizendo, olha, que se nós tivéssemos o dinheiro digital, o Drex, na época da pandemia, a gente podia controlar onde o cidadão ia, em que raio o cidadão ia comprar, num raio de 5 quilômetros da casa dele. Então, são falas muito absurdas que demonstram a real intenção de alguns banqueiros por trás disso, né, do clubinho dos banqueiros, e dos próprios governantes. E eu vejo o Banco Central é um banco muito dentro do clubinho dos banqueiros, certo? Com esse pensamento de que sim, a intenção da criação é controle. Eu vejo uma alternativa no mercado independente de moedas digitais, que eu também estou aprendendo muito sobre isso. Confesso que não tinha tanto conhecimento, comecei a me aprofundar quando surgiu, porque vocês estão falando do Drex, tu falou desde 2017, certo? Eu assumi meu mandato em 2023 e comecei a tomar conhecimento disso, mas esses projetos que eu tô falando, que estão na Câmara, já estão desde 2020, do fim do papel de moeda. Nem é dessa legislatura. Então, esse assunto já vem há muito tempo. E eu espero que as pessoas entendam o que está acontecendo, porque se não tivermos uma pressão popular, eles vão passar o que quiser. Pedro, acrescentar? Eu tô vendo, sim, bastante coisa na realidade. Uma conversa que a gente está tendo aqui que podia se alongar por horas. Eu tô vendo bastante gente comentando aqui, apontando o Bitcoin, né, como uma alternativa ao Drex. Claro, embora o Bitcoin ofereça liberdade, descentralização, tem várias limitações estruturais e tecnológicas que não permitiriam, infelizmente, que ele se torne uma moeda de ampla utilização no dia a dia, né? O Bitcoin acaba sendo mais eficaz ali como uma reserva de valor, um instrumento de proteção contra a inflação, de maneira bem simplificada, mas não tem como substituir um sistema monetário nacional em amplo sentido, né? São problemas de escalabilidade, volatilidade, taxas de transação, aceitação limitada, regulamentação, um monte de coisa. Eu escrevi até um artigo no próprio Livecoins, uma questão bem interessante que a gente propõe, a utilização de stablecoins, né? Como uma alternativa ao Drex. Os stablecoins são moedas, a grosso modo, pareadas ali, um a um, né? Com um ativo, outro ativo, dólar, por exemplo, no caso do Tether ou SDT. Então, elas são criadas geralmente por empresas privadas, né?
aí a gente já resolveria esse problema de, de aceitação, né? A pessoa teria opção de usar ou não, é bastante diferente do que está sendo feito com o Drex agora. É uma alternativa, né? Não tem como substituir. A gente gosta ou não gosta do Drex, ou até da regulamentação, é uma realidade, né? A Constituição, no seu artigo 164, prevê ali que a competência da União vai ser exercida pelo Banco De Central para a emissão de função de moeda. emitir moeda. Então, a gente não pode lutar, infelizmente, contra a existência do Drex, e por isso a deputada Julia Zanato tão inteligentemente propõe uma PEC, né? Qualquer proposição ali legislativa que não fosse uma PEC seria já manifestamente inconstitucional, né? Que vai contra a literalidade desse artigo 174. Então, é justamente a proposta dessa PEC que, de novo, eu acho genial, e que muitas pessoas têm que saber, os entusiastas do mercado cripto, muitos deles são contra o Estado, a gente sabe, tem que saber ver a coragem que ela está tendo de levar essa PEC adiante, que é a maneira que a gente pode realmente ter voz nesse assunto tão importante. Não tem como a gente lutar contra a existência do Drex agora, mas o que dá para a gente fazer é modular, né, os efeitos dele, ter sim uma questão legal ali que priorize a liberdade econômica, a liberdade pessoal, como está sendo feito nesses exemplos que eu citei brevemente, Suíça e Japão. Falando assim do ponto de vista de mídia, a gente começou a escrever sobre moedas digitais em 2017, quando ainda era, né, teoria, isso vai chegar, um dia vai chegar, até que um dia chegou. E a documentação do Drex, ela é aberta. Você consegue entrar ali no Banco Central, GitHub e tudo, e consegue ver desenvolvimento do que está acontecendo. Então, já aconteceram muitas vezes de desenvolvedores publicarem, ó, isso aqui no código, vai ter controle vai ter como confiscar, vai ter como congelar fundo, vai ter como isso e aquilo. Está lá no código para todo mundo ver. Mas tudo que tem relação com o controle social e controle da população, a gente sabe que tem também a ajuda da mídia. Então, o que eu percebo hoje em dia? Muito artigo que a gente escreveu no passado falando essas coisas, né? CDBC vai ter controle e tudo. Esses artigos hoje eles têm um alcance diminuído para a gente e isso às vezes ele é marcado como fake news, mesmo mesmo se você conseguindo ir ali e comprovar no código, sabe? E aí vem até empresa, jornal checador de fato fala que não vai ter como congelar dinheiro, sendo que o próprio sistema já falou, não, vai ter como e isso está na lei, o governo pode fazer em É caso óbvio que de vai crime. ter. Hoje já tem como congelar. Exato. E aí vem um jornal checador de fato, não, isso não vai existir isso não, isso quem fala isso é teoria da conspiração, terraplanista, sei lá. Então, assim, É uma agenda global esse assunto, né? E, então, a mídia. Eu tô aqui com uma checada que eu levei do Terra. Vídeo engana ao afirmar que Drex substitui o real e amplia controle do governo. Aqui eu até mandei para o Pedro, né? Então eles falaram que eu estava compartilhando desinformação. Só que eles não falam o porquê, nem como. Eles só mas falam que é desinformação. como que uma moeda digital não vai ampliar o controle do governo, ela vai saber tudo que você faz o tempo inteiro em tempo real, não faz sentido. Bom, aí Exatamente. avançando nas nossas perguntas, Eu, eu queria só complementar, Matheus, se me fizer a gentileza. Eu li recentemente um artigo sobre isso do Pedro Magalhães, é um analista, um programador, que ele realmente fez, ele destrinchou esse código-fonte no GitHub. E só para o pessoal que está assistindo tome noção do quanto isso é distópico até, né? Tem ali a possibilidade de criação e destruição de tokens, modificação de saldos, movimentação de tokens de uma carteira para outra, bloqueio de saldos e contas. E o pior de tudo isso é que o código-fonte prevê a possibilidade de que esse poder seja transferido pelo Banco Central para os bancos comerciais. E aí outra coisa importante que o pessoal tem que entender. O Drex em si, ele vai ser uma representação digital da moeda brasileira, do real, para que o Banco Central use com os bancos. E os bancos vão fornecer para o público uma versão tokenizada do Drex, e aí sim seria o real digital. Então, complementando tudo isso que a gente falou agora, é bom que o pessoal entenda, quando a gente diz centralização, não é só centralização do Banco Central propriamente dito, mas as próprias instituições financeiras, os grandes bancos tradicionalíssimos,
que já tem autorização do próprio Banco Central, Itaú, Bradesco, Safra, BTG, Banco do Brasil, todos, para que eles possam oferecer esse real tokenizado para o público. Então, mais poder ainda para os bancos. É, É, Pedro, eu falo, pode ir lá. não, não. Eu tô lendo aqui a matéria da checada ali, que eu falei, da Terra, e fala que o Banco Central tem autonomia para criar e regular a moeda nacional, que é o artigo 164 da Constituição Federal que o Dr. Pedro falou. Apenas a União pode emitir moeda, função que é exercida exclusivamente pelo Banco Central. Hoje, da maneira que está na Constituição, a nossa PEC quer mudar isso. Como o Drex é uma extensão digital do real e mantido sob a mesma regulamentação e controle, a implementação não exige aprovação legislativa adicional. Ou seja, não precisa perguntar nada para os representantes legítimos do povo brasileiro, no caso, eleitos, né? É isso justamente que a gente quer mudar na PEC, que nós já temos 123 assinaturas de 171. Até porque na feitura da Constituição de 1988, ninguém imaginou que ia ter uma moeda digital. Então está lá a emissão de moeda, mas o Constituinte ele não imaginou. Ó, lá em 2024 vai ter uma moeda digital, certo? Então é urgente mudar esse artigo 164 da Constituição Federal, até para não deturpar a visão do Constituinte de 1988. Uhum. Eu acho que para quem se interessa sobre esse tema, eu vou recomendar uma leitura. Meu sócio, o professor Dr. Spencer Siddle, é um gênio para mim. Todos os estudos ele destaca que tem a existência de um descompasso geracional entre o legislador e as novas realidades tecnológicas. E com isso, a gente vê no judiciário também, isso diariamente, na rotina forense, tem uma dificuldade para que o legislador entenda o que está sendo tratado e que acompanhe ali a velocidade das inovações digitais. Então, é exatamente isso. Em 88 era impossível prever, para a pessoa mais visionária do mundo, que existiria o Bitcoin e depois outros ativos digitais após isso. Então, tem sim hoje uma lacuna legal na nossa Constituição que tem que ser remediada por meio dessa PEC. Uhum. É, a gente sabe que moeda digital é inevitável, né? Vai vir de qualquer jeito. E independente do que a gente faça, se a gente achar bom ou ruim, o Brexit ele vai chegar, assim como vai chegar em outras partes do mundo também. E Uhum. nos Estados Unidos, quais salvaguardas legais a gente pode ter assim para que o desenvolvimento do Brexit ele garanta a liberdade da Tá cortando? Cortou? Não entendi. quais salvaguardas legais podem existir para garantir as liberdades dos brasileiros? Então, nós, eu acho que uma das maneiras é a aprovação, esse projeto de proibição do fim do papel moeda é um dos passos, porque eu também acho que o Drex já está num nível que vai ser implementado e não tem um apelo popular tão forte, as pessoas não sabem o que está acontecendo. Óbvio que eles não vão acabar com o papel moeda do dia para a noite, até porque tem aquele problema da desbancarização, mas isso vai ser algo gradual. Então, um projeto de lei, que foi aquele que eu apresentei, para não poder extinguir o papel moeda, acho que ajuda nessa questão. E no próprio projeto, eu coloquei lá no artigo 4º, a custódia da moeda digital emitida pelo Banco Central será exclusiva das instituições autorizadas a operar. O Banco Central, botei no parágrafo único, não deverá ter acesso a transações, saldos, balanços e demais informações de contas privadas, exceto conforme a legislação vigente aplicável às transações em moeda convencional. Nós vamos ter que criar alguns mecanismos, e aí a gente precisa de ajuda de pessoas especializadas, como vocês, inclusive, para tentar uma proteção mínima da nossa privacidade, dos nossos dados, porque hoje o brasileiro, em tudo, na verdade, está muito exposto. Com tudo sendo digital, tudo tem cadastro, então já existe uma possibilidade de controle muito grande. Tanto que a gente tem os nossos dados vazados das pessoas, né, com frequência, como eu citei o caso do INSS. Então, nós vamos ter que tentar nos proteger dessa invasão
que o digital, não só o Drex, mas qualquer outra coisa, tem nos imposto. Quer acrescentar algo, doutor Pedro? Sim, de novo, repetir, gostemos ou não, isso está diante da nossa realidade de hoje, que cabe a nós, sociedade, pessoas que prezam pela liberdade, a gente apoiar essas propostas legislativas, como da deputada Júlia Zanata. O jargão que se fala muito, que tem que ser falado, estudem o Bitcoin, entendam, vai tirar muito conhecimento do funcionamento dessa tecnologia e entender que tem muita proposta legislativa, essa própria do Reginaldo Lopes, a Lei Complementar 8023 também, eu considero as duas propostas inconstitucionais, vazias, redundantes. O próprio artigo 164, que a gente está tanto falando da Constituição aqui, já é o suficiente para comprovar a inconstitucionalidade dessas duas propostas legislativas. Então, o que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer é se informar, estudar, apoiar as propostas corretas, apoiar as propostas de quem defende a nossa liberdade, como essa que a gente está falando agora. Legal, Pedro. A principal justificativa que as autoridades usam assim para empurrar a moeda digital para cima da população é a inclusão financeira, né? É que vai resolver isso, aquilo. Por um lado, realmente é bom, tem muita gente que olha assim, vai resolver muita coisa. Por exemplo, o Pedro citou a questão dos impostos, vai facilitar muito a vida dos contadores. A pessoa ela vai fazer uma compra ali no mercado e já vai, né, já vai descontar o imposto direto. Mas para a gente também é ruim, porque eu não quero pagar imposto, eu quero evitar pagar imposto, como é que eu vou fazer? Entende? Tem os dois pontos de vista. É muito Mas é bom para o Estado, né? muito bom para o Estado. E o Estado também ele precisa convencer a população que isso é bom. Né? Beleza, é bom, é digital aqui por causa disso aqui. E a principal bandeira é a inclusão financeira. Vocês acham que essa justificativa é válida? Olha, mas pagar imposto é inclusão com facilidade é inclusão financeira? Para mim, inclusão financeira é deixar mais dinheiro no bolso do povo. Dessa forma, além de cobrar o imposto, eles vão ter mais facilidade de cobrar o imposto. Então, tem que ter uma dificuldadezinha para a gente pagar o imposto, né? Para quem cobra o imposto. Eles querem tudo na mão, tudo facilitado, não querem nem ir atrás. Acho que não tem inclusão financeira nenhuma. A gente demonstra, inclusive, na atual situação do Brasil e no exemplo da Nigéria, que existe uma exclusão financeira de pessoas que não sabem viver no mundo digital. Isso existe, né? Principalmente nos países mais carentes. E que levou na Nigéria as pessoas a voltar para o escambo, né? Escambo era, meu Deus, antes de existir o dinheiro. Então, isso é muito preocupante. E é óbvio que isso é maravilhoso e vai ser vendido por todo o estamento burocrático como algo maravilhoso, porque o Estado quer sempre crescer mais e arrecadar mais, e além de tudo, não quer passar trabalho para arrecadar. É isso que vai acontecer. Verdade. Doutor Eu Pedro, vejo que no Brasil, esse desafio da inclusão financeira vai muito além de uma moeda digital e do acesso a ela, seja ela até discutida democraticamente ou imposta, como está sendo. Envolve uma questão de infraestrutura tecnológica, educação financeira, disponibilidade do serviço, acessibilidade para as populações vulneráveis. Eu vejo que sem que essas questões sejam resolvidas, não tem como o Drex acabar beneficiando essas populações mais vulneráveis, muito pelo contrário, como a gente vem falando até agora, vai sim causar um aumento do poder estatal, dos grandes bancos. E a gente sempre vê que essas justificativas de agora de inclusão financeira sempre são muito bonitas, muito nobres, mas que na realidade na prática elas refletem uma visão bastante paternalista, né, estatal. É um argumento que, de novo, falo, é muito usado pela linha da esquerda, né? Sequestrar e perverter ali conceitos nobres, inclusão, justiça social, e sempre para mascarar outro objetivo por trás disso. E se a gente parar para pensar um pouco, esse exemplo é de muito fácil visualização, né? Fala que vai ter ali uma inclusão financeira, mas se você parar para pensar, analisar, ver o código, ler um pouco sobre isso, a gente vai ver que, na realidade, se acontecer do jeito que está sendo proposto, vai ter uma exclusão financeira ainda maior. inclusive isso é tema aqui da pergunta que eu faria, né? E, assim,
O Drex é digital, então, obviamente, a gente precisa de internet. O como que as pessoas que não têm internet vão usar? Como que protege essas pessoas se existe um plano ali de eliminar o papel moeda depois de um certo tempo? Não agora, o papel moeda não vai acabar agora, mas depois de um tempo ele vai ser extinto. Então, como é que a gente protege essas pessoas? Não existe um planejamento para isso. O que vai acontecer se isso se concretizar-se hoje é que é o contrário do que eles estão pregando, é a exclusão financeira dessas pessoas. Então, por exemplo, tem localidades no Brasil que não têm acesso à internet, que passaram a ter com o satélite lá do Elon Musk, populações no meio da floresta, enfim, de lugares que não tem. Então, essas pessoas vão ser excluídas financeiramente, essa é a realidade, que é um grande problema que a gente precisa fazer o Banco Central entender isso. Uhum. Eu sei que existem soluções sendo desenvolvidas para usar o Drex de forma offline. O Dr. Pedro também já deve ter lido sobre, né? Mas eu não sei ainda como que isso vai funcionar. Eu estive recentemente tive a oportunidade de estar no Japão recentemente, e lá eles são muito ligados a essa questão de desastres naturais. Você vê nas ruas, placas de abrigos, cartilhas de como as pessoas devem se portar em caso de terremoto, de tsunami, essas coisas todas. E eu vejo que no debate da CBDC japonesa, isso é uma coisa que está em muita evidência que eles estão tratando lá. Ok, a gente está pensando nisso, mas um dos problemas, como que a população japonesa vai fazer as transações offline, após um terremoto, após uma destruição completa de uma estrutura de uma cidade. Então a gente vê que uma ausência de um planejamento sobre isso, e até do debate sobre isso no Durex, reforça todas essas impressões que a gente teve até agora, de que é uma proposta, sim, muito bela, com uma roupagem muito bonita, mas com uma aplicabilidade prática muito fraca. Isso aí. Olha só, a gente está caminhando aqui para o final da live. Tinha umas duas últimas perguntas aqui ainda, mas essas perguntas já foram respondidas ao longo da live, né? No início ali, como a deputada falou sobre a inclusão do debate público, mais, mais discussões ali no Congresso. Então, né, a gente sabe que o Drex é inevitável. Quais medidas legislativas podem ser essenciais para proteger o cidadão? Essa seria a pergunta, mas eu acho que foi respondido no início da live. É, eu Então, acho, eu acho que o foco, como a tendência à implantação do Drex, é a gente garantir ferramentas de que limitem o controle e principalmente a manutenção do papel moeda. Porque aí a pessoa vai ter a opção e não vai ser uma imposição. E, paralelo a isso, mudar com a PEC o artigo 164 para que passe pelo debate no Congresso Nacional. Porque o Congresso Nacional a gente pode gostar ou não gostar das pessoas que estão lá, mas elas foram eleitas. E a gente teria que fazer um debate sobre isso. Ia movimentar os deputados, os senadores, a sociedade, a imprensa. Da maneira que o Drex está sendo implementado, não há debate algum. Não há participação popular. Não há nada. Só simplesmente vai vir e vai acontecer. Isso não é saudável, isso não está correto e sequer é a vontade do Constituinte, como eu falei, de 1988, quando da feitura do artigo 164. bom, e a última pergunta, deputada, por favor. Eu acho que todo mundo aqui que está acompanhando a gente quer saber isso, até os leitores do Webcoins. Qual que é a opinião da senhora sobre o Bitcoin? O Bitcoin de forma isolada e também como alternativa ao Drex. Não sei se Bitcoin seria uma alternativa ao Drex, mas qual que é a opinião da senhora sobre Bitcoin? Eu comecei a entender sobre Bitcoin e gostei porque ele não permite a vigilância por parte do Estado, não permite a censura, no caso de uma perseguição política,
ou enfim, qualquer outro tipo de perseguição, não permite que em um clique o meu dinheiro seja totalmente tomado pelo Estado. Eu confesso que quando eu comecei a ouvir Bitcoin, eu não entendia. E depois que eu entrei nessa história de Drex e tudo, comecei a me interessar mais e entender que pode sim ser uma alternativa para não ser controlada pelo Estado. Porém, eu acho que é inacessível para a maioria da população hoje ainda, por falta de conhecimento, por ser algo, como é que eu vou dizer, não acessível mesmo. Então, infelizmente, o que vai acontecer é que alguns consigam ter acesso ao Bitcoin, mas vai ser uma minoria, enquanto a outra maioria, né, a grande maioria, vai ficar na mão do Estado, como sempre. Por isso que a gente precisa trabalhar para limitar essa força do Estado sobre as nossas vidas. Legal. Acho que muita gente vai gostar de saber dessa opinião da senhora sobre Bitcoin. Bom, chegamos aqui ao final da live, estamos no finalzinho já, então vou abrir um espaço para considerações finais, doutor Pedro. Queria agradecer o espaço, publicamente, já falei para o deputado algumas vezes, falo publicamente de novo, que admiro muito a coragem de estar falando sobre esse tema, botar a cara a tapa mais uma vez, né? A gente sabe que já levou muita bordoada aí sobre outros temas de maneira bastante injusta. Imagino que vão ver mais, que a senhora está ciente disso e ainda assim está aqui agindo para a liberdade dos brasileiros. Tem todo o nosso apoio. Matheus, Gustavo, Livecoins, obrigado pelo espaço também. Espero que possa ter contribuído com os comentários. E estudem o Bitcoin, apoiem essa proposta, e ano que vem vai ser muito importante tudo Essa isso. pergunta do Neto Favoreto, acho que é importante a gente responder, nós três. A pergunta dele aqui, ó, se vocês apoiam o Bitcoin, por que não apoiam o Drex? Moeda digital vai ser o futuro. Por que o Brasil não pode ter uma moeda digital para levantar o país? A resposta aqui é que o Bitcoin é liberdade. E o Drex, uma moeda digital centralizada pelo Banco Central, controlada pelo Banco Central, será que é um caminho para a modernidade e liberdade do cidadão brasileiro para facilitar a vida? Fica o questionamento, sendo que a gente tem um agigantamento do Estado. Algumas coisas certamente vai facilitar. A gente não nega aqui os benefícios da tecnologia. Mas até que ponto essa facilitação vale a pena em troca de mais controle social e de menos liberdade? Essa é a minha opinião, que o Matheus e o Pedro também podem responder. Eu vou começar, Pedro. Tem que ver, claro, fica à A vontade. minha opinião é a seguinte, eu falei aqui em um momento da live que o Drex ele é inevitável, né? No mundo inteiro vai ter moeda digital. E se eu for olhar um pouco mais para trás, talvez isso seja bíblico, né? Aqueles 4 documentos que eu falei para vocês ali no início, Banco Central, BIS, Fórum Econômico Mundial, FMI e GAF, você lê os documentos, você vê que todas essas moedas elas vão se conectar de alguma forma no futuro, né? Então, o Brasil está desenvolvendo uma moeda aqui, a China outra lá, mas essas moedas elas vão ter como se conectar em algum momento. Então, a gente vai ter, portanto, um sistema de pagamento global. Ninguém está falando aqui, né, igual o Neto ali falou, que não pode existir Drex, que não deve existir moeda digital. O que a gente está falando aqui é que essa forma como ela vai ser desenvolvida, a gente tem que participar e tentar evitar algumas coisas, algumas características dessa moeda, como controle excessivo, o bloqueio do meu dinheiro. Eu não quero usar uma moeda que eu vou dormir hoje e amanhã eu não tenho na minha conta. É isso que a gente quer evitar. Entende, Neto? Na verdade, a minha opinião hoje, eu comecei com a tua opinião. Hoje eu sou totalmente contra essa moeda centralizada do Banco Central. Acho que o correto seria a gente tentar evitá-la. Mas, como você falou, é inevitável devido ao ponto que já está. Mas eu não acho nem um pouco segura hoje em tudo que a gente está vendo, não só no Brasil, mas no mundo, nessa questão desse controle global. Mas, como é algo difícil de barrar, mas que a gente precisa lutar contra isso e expor
os principais perigos para que a população entenda, daí vamos para os pormenores, por exemplo, manutenção do dinheiro papel moeda. Neto, eu acho que assim, não concordo com o Matheus, gostemos ou não, é inevitável, é uma evolução tecnológica que já está aí, a regulamentação segue a mesma linha, o que cabe a nós é discutir de que maneira isso está sendo feito. O que acontece é que o nosso modelo de CBDC, moeda digital de Banco Central, ela se opõe frontalmente a um ideal de descentralização e autonomia que a gente associa ao que eu chamo de espírito do Bitcoin. Então, é essa pergunta que a gente tem que fazer. Não é só um argumento simplista e maniqueísta, somos contra o Drex ou a favor do Drex. Estudar, entender de que maneira esse debate está acontecendo, que no momento é quase que inexistente, se isso está sendo imposto, se não está sendo imposto, entender, estudar isso a fundo e ver você mesmo se perguntar, ver na sua própria vida até que ponto vai ser benéfico ou não vai ser benéfico. É isso aí. Deputada, a senhora quer fazer considerações finais? Gostaria de pedir para as pessoas que estão aqui na live que conversem com outras pessoas sobre esse assunto. Nós vamos lançar um site também sobre os perigos aí do Drex, para que a gente consiga ter mais apoio das pessoas. Muita gente me vem até mim e me pergunta como que eles podem nos ajudar, né? Como que a gente pode pautar esse debate mais ativamente, que está muito restrito o Livecoins, que é especializado nisso, o meu debate. Outro dia nós conquistamos um apoio importante, que é o apoio do Bolsonaro, que inclusive mencionou o nosso trabalho frente a esse tema. E ele falou, ele teve uma frase muito feliz. Ele falou assim: qualquer coisa pode ser usado para o bem ou para o mal. Então nós não estamos dizendo aqui que o Drex não traz facilidades, não é isso. Mas na mão de alguns, ele pode ser muito ruim. Muito, muito ruim. E pensando, como a gente já falou aqui, repetiu várias vezes nessa live, que o Estado ele tem crescido muito, vigilado, feito muita vigilância sobre as nossas vidas, se metido, tributado cada vez mais, sou pessimista em achar que vai ser ruim. Então, a gente precisa conquistar mais pessoas falando sobre esse tema. Acho que o ano que vem, creio que o ano que vem vai ser um ano importantíssimo para esse debate e quero pedir para a gente falar sobre esse assunto, conversar, explicar para as pessoas, porque sem apoio popular não vamos chegar em nenhum lugar. Vão implantar o que quiserem, da maneira que quiserem e da pior maneira, sem trava alguma para barrar as atrocidades que podem acontecer contra as nossas liberdades. Perfeito. Bom, pessoal, a gente vai encerrar a live agora. Isso é assunto para a gente conversar, que, igual o doutor Pedro falou, para a gente conversar há muito tempo. São vários aspectos para discutir, mas o nosso tempo é curto aqui. Quero agradecer a deputada pela presença, muito obrigado por participar aqui com a gente hoje. É um assunto que a gente vem falando há bastante tempo e até então a gente não conhecia algum político que estava, né, ali vendo como que o Drex está sendo desenvolvido, se está certo isso, o que tem que mudar, como que pode ser melhor. A gente não estava vendo isso ainda. Pedro, muito obrigado também pela participação. Você tem mandado para a gente aqui artigos sobre moeda digitais, sobre stablecoins, né? Está fazendo o pessoal comentar bastante, inclusive como alternativa ao DEX. Agradecer também a todo mundo que acompanhou aqui. Tem bastante material sobre o DEX no Coins. Acompanhe aí a deputada Júlia e o Pedro, que a gente vai continuar falando bastante sobre isso aqui. O Theo Beleza? Crepaldi Justo. tá Obrigado. pedindo para responder a pergunta dele aí. Ele disse que tem 50 mil reais em casa guardado por precaução. Não anuncia muito na live, né, Theo? Daqui a pouco bate alguém na tua casa. Mas o que vocês acham? Ele quer saber se ele tá certo ou não.
Compra o Bitcoin, meu amigo, agora. Ele tá brincando, tá na promoção de Natal. Estude Bitcoin, compre o Bitcoin, você entrar nesse universo intrigante. Eu mesmo, eu dedico agora mais de 10 anos da minha carreira profissional, acadêmica, finanças, nesse universo dos ativos digitais. Então, claro, não colocar tudo isso, quem sou eu para fazer recomendação de investimento, mas estude sobre o tema, é uma alternativa interessante. Ler, como o Matheus falou, os artigos no Livecoin, se informar sobre esse universo, aprender mais sobre isso. Acho que para quem gosta, defende essa questão de autonomia, Comprar liberdade, como eu tenho Bitcoin certeza que pela todos que estão corretora aqui ou na live gostam. independente? Não, jamais. Esse é outro assunto que a gente vai alongar a live mais um pouco. Mas evitar corretora, né? Evitar corretora, alta custódia é importantíssimo. Ele pode Ele simplesmente tá pegar o fazendo dinheiro. autocustódia em casa, né? Tá Perigoso, né? fazendo alta custódia em Na casa. live, agora ele tá fazendo isso, todo mundo Só vai que o fazer real isso. tá meio desvalorizado, né, amigo? O perigo de tu ter 50 mil hoje, amanhã ele valer 10, né? É, tá aí, mais um motivo para comprar Bitcoin. Hoje em dia é muito fácil comprar Bitcoin, né? É só entrar ali no É muito fácil. Itaú, qualquer corretora, compra rapidinho, muito simples. Agora, não adianta a pessoa se envolver com algo que ela não entende, né? Não sabe como que funciona. Então, assim, nem sempre eu falo que a pessoa compra Bitcoin e tal. Acho que primeiro ela tem que se educar, entender sobre o assunto, e se aquilo faz sentido para ela, aí sim ela vai lá e compra. Não é porque ele tem ali, sei lá, tem 10 mil reais, vou colocar tudo em Bitcoin. Tem gente que vai fazer isso, que faz total sentido para essa pessoa, mas para ele a gente não sabe. É, Então, tem que estudar lá, muito. guarda lá o dinheiro no banco, fica seguro. Aproveita, vai estudar sobre Bitcoin, vai estudar sobre Drex, acompanha a gente vai tentando responder as dúvidas. Certo. Então tá, pessoal. Um abraço. Muito obrigado a todos. Feliz Natal a Feliz todos. Muito obrigado. Natal para todo mundo. Até mais. Com Deus. Tchau, tchau, É. gente. Até mais.